atenção nessa história. A Prefeitura de Petrópolis abriu uma licitação para comprar um triturador de papel. Isso mesmo, equipamento para cortar papel. O detalhe é o preço, R$ 48 mil. O João Vitor Brum está ao vivo em Petrópolis e vai falar para a gente sobre essa compra feita pela Prefeitura e como que ela repercutiu aí na cidade, né, João? Boa noite para você. Isso mesmo, Vinícius. Boa noite para você, uma boa noite também para quem está com a gente aqui no RJ2 dessa terça-feira. O preço realmente chama muita atenção nessa licitação que foi publicada, o edital que foi publicado já no Portal da Transparência, a licitação que deve acontecer no dia 12 de abril. São R$ 48.550 por um triturador de papel. E aí, claro, nós fomos pesquisar um pouco quais são os valores desse tipo de item. Os mais simples começam em cerca de R$ 200, mas não são profissionais, para uma repartição pública. Mas os mais caros que nós encontramos custavam cerca de R$ 14 mil. Esse que, inclusive, triturava 600 folhas de uma só vez, mais do que uma resma de papel de uma só vez. E aí, claro, nós fomos questionar a Prefeitura para entender melhor o que está acontecendo. Mas antes disso, fomos também na rua para conversar com a população, já que esse dinheiro é pago pela população com os impostos e a saúde é uma das áreas em que as pessoas mais pedem providências. Então vamos conferir agora o que as pessoas falaram para a gente sobre esse valor tão alto previsto para a compra de um triturador de papel. Eu acho que eles deveriam pensar um pouquinho mais, né? Porque o dinheiro é tão difícil, como é que vai gastar um valor desse tão alto num triturador de papel? Até eu ia lá cortar o papel com a mão, assim, picar bem miudinho, para ganhar um trocadinho a mais do que além do salário que é tão pequeno, né? Que a gente ganha, né? Cortador de papel, não acho que seja uma prioridade para ninguém, nem para lá e nem para lugar nenhum. É um absurdo, né? O momento que a gente está vivendo e, não tem necessidade de gastar um dinheiro tão elevado desse com a gente precisando de outras coisas mais necessárias que a população precisa, né? Ao invés de eles investirem nesse triturador, podia investir em equipamentos de saúde, investir em postos que a gente precisa muito. Às vezes, tu vai numa unidade dessa de saúde, tu fica mais de uma hora esperando, porque às vezes não é nem culpa do profissional, mas às vezes é falta de equipamento, aparelhagem. Então a gente poderia investir mais sobre isso também. Eu acho um absurdo, porque a cidade está um caos. A gente às vezes espera um tempão para fazer o exame. Tem pessoas que até morrem sem fazer o exame, porque precisam de fazer o exame, não fazem. Como vocês podem ver, para a população, pelo menos, foi unânime, ninguém é a favor dessa compra. E outro item que chama muita atenção é que a gente está numa época em que a tecnologia avança cada vez mais. Inclusive, hoje, a Prefeitura, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos esteve na Câmara dos Vereadores falando sobre a digitalização de documentos e processos do município. Então fica sempre a questão de por que comprar um triturador de quase R$ 50 mil quando cada vez menos nós usamos papéis nesse tipo de ação. A gente questionou a Prefeitura sobre tudo isso, sobre a necessidade do triturador, quantas folhas precisariam aí triturar por dia para ter uma demanda tão grande para o valor dessa licitação. E a Prefeitura esclareceu que a concorrência é pelo menor preço e que nesses processos é estipulado um teto, mas quem ganha é quem oferece um valor menor. Mas a gente sabe que, claro, esse valor previsto sempre, pelo menos normalmente em licitações, ele prevê um valor médio, um valor de pesquisa que é feita antes para que seja comprado esse item. Então, a gente continua tentando entender de onde saiu esse valor de R$ 48.500 por um triturador de papel. Vinícius, eu volto contigo. Se esse era o menor preço, não imaginam que estava mais caro nessa história, né, João? Boa noite para você, obrigado pelas informações.